Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês sabem, a gente está bem próximo do Natal, que pra mim é a melhor época do ano. Quando chega dezembro eu já fico bem mais feliz, já fico todo animado pra poder começar a decorar a casa, pra maratonar os filmes de Natal, que é uma coisa que eu gosto pra caramba de fazer. Inclusive eu e minha irmã aqui em casa, a gente até fez uma listinha de filmes, com uns 30 e poucos filmes de Natal pra gente poder assistir durante esse mês aqui. A gente gosta bastante de fazer isso. E além de assistir os filmes, eu também gosto muito das decorações do Natal. E uma decoração que eu reparei que sempre aparece nos filmes de Natal que eu assisti até hoje é tipo um bonequinho chamado Quebra-Nozes, que parece um soldadinho, né, de Natal. E eu sempre vi aquilo nos filmes e eu fiquei com uma vontade imensa de ter um aqui em casa, porque eu nunca vi vendendo em nenhuma loja aqui. Então eu resolvi fazer um pra mim. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu fiz um aqui em casa. Esse ano eu quis fazer outro Quebra-Nozes, um pouquinho diferente daquele primeiro que eu tinha feito. E eu resolvi gravar o processo dele e postar aqui no canal, para caso vocês queiram ver como é que ele foi feito. E é basicamente essa ideia aqui que eu tive. Espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Eu fiz esse meu quebra-nozes quase que inteiro de papelão. Eu usei aquele papelão mais fininho, né? Que nem sei se é papelão na verdade, mas eu acho que é. Aquele papelão daquelas caixinhas de cereal, de aveia, sabe? Foi esse materialzinho que eu usei. E essa aí foi a imagem que eu usei de referência para poder fazer ele. Eu peguei ela na internet e até que é bem fácil de achar. É só você pesquisar quebra-nozes no Google que você vai achar várias imagens diferentes. Foi essa aí que eu escolhi para me basear. Aí eu comecei cortando um quadrado aí para poder fazer os braços dele. Aí que eu fiz? Eu fui dobrando e enrolando um pouco esse quadrado que eu tinha cortado e prendi as pontas dele com uma fita, que eu queria que ele ficasse preso nesse formato aí. Então desse jeito aí eu fiz 2 braços e também fiz as 2 pernas do mesmo jeito que eu fiz os braços, só que eu fiz as pernas um pouco maior que o braço. E por corpo foi basicamente a mesma coisa, eu cortei um quadrado, dobrei ele um pouco e depois eu prendi as pontas com a fita. Só que o corpo eu deixei, obviamente, bem mais largo do que o braço e a perna. Depois disso eu resolvi que eu queria colar tudo de uma vez, só que aí eu achei melhor colar só as pernas primeiro. Aí depois que eu já tinha desistido da ideia de querer colar o braço também, eu peguei um pouco de biscuit e fui fazer as botinhas do quebra-nozes. Então eu fui só modelando o formato delas aí. Aí eu peguei um pouco mais de massa e abri ela na mesa com um rolinho. E aí depois que ela secou um pouquinho, eu cortei ela com a tesoura. Aí esse pedaço aí que eu cortei, eu usei ele para poder colar em volta da cintura do boneco. É como se fosse uma saia, né? Mas na verdade é a parte de baixo da roupa dele. Aí depois que eu terminei de colar, eu cortei meio que um triângulo aí nessa partezinha aí. Aí depois eu peguei um outro pedacinho fininho de biscuit e colei ali por trás desse triângulo aí que eu tinha cortado. E aí, enquanto estava secando, eu fiz as mãozinhas dele, que foram até que bem fáceis de fazer, porque foi só fazer umas bolinhas. Aí eu fui olhar aquela imagem que eu estava usando de referência para poder fazer o quebra-nozes, e eu percebi que o braço direito dele era reto mesmo, porém o braço esquerdo era dobrado, né, porque ele estava segurando o cajado. E para poder fazer esse efeito aí do braço dobrado, eu só peguei um daqueles braços que eu já tinha feito antes. Aí o que eu fiz? Eu cortei ele no meio, e depois eu colei de novo, só que uma das pontas que eu tinha cortado de lado. Eu colei ela de lado aí para poder dar esse efeito que o braço está curvado para ele poder segurar alguma coisa. Depois que estava tudo colado, eu peguei um pouquinho da massa de biscuit para poder tampar essa junção aí dos 2 pedaços que eu fiz e também para poder fazer um acabamento bonitinho, né, para parecer que nunca teve emenda ali. Depois eu fiz a cabeça do quebra-nozes usando uma bolinha de isopor que eu cobri com um pouco de massa em volta para ela poder ficar um pouquinho maior do que a bolinha normal. Vocês estão até vendo que ela está um pouquinho maior mesmo. E aí também nessa parte aí eu já fiz o narizinho dele, que era só um triângulozinho de biscuit. Então eu já até aproveitei e colei esse nariz aí na cabeça dele. Depois eu fiz a coroa, que para fazer ela eu usei metade de uma bolinha de isopor, um EVA vermelho com uns dentinhos que eu cortei em cima ali para poder colar em volta da bolinha de isopor e uma bolinha de biscuit em cima para poder fazer um detalhe. Depois eu peguei mais biscuit, eu fiz uma cobrinha aí na mesa para poder colar em volta desse EVAzinho vermelho aí, que foi para fazer a parte de baixo da coroa. E também depois disso eu já aproveitei e fiz o cajado do quebra-nozes também, usando um palito de churrasco e novamente usando o biscuit para poder fazer o detalhe aí da parte de cima do cajado. E para falar a verdade, eu achei que não ficou muito parecido. Ficou bem mal detalhada essa parte aí, mas até que não ficou tão ruim assim, né? Pelo menos eu acho. Eu tive que fazer um furo em uma daquelas mãozinhas que eu tinha feito antes para poder encaixar o cajado ali dentro, para ele poder ficar fixo.
Depois disso eu comecei toda a parte da pintura, né? Eu pintei a roupa e os braços dele com verde escuro. E aquele triângulozinho ali embaixo da roupa eu pintei com vermelho. E eu também pintei aqueles detalhezinhos da coroa, eu pintei aquela parte de baixo de verde e a bolinha de cima de vermelho. Eu pintei as calças do boneco com a tinta branca e depois que ela secou, eu colei uns pedaços de fita aí na calça e aí eu só deixei a parte do meio dessa calça aí sem a fita, que foi justamente para eu poder pintar essa parte aí de verde sem manchar o resto da calça. Aí quando o verde secou, eu tirei a fita e fiz esse mesmo processo de novo para poder pintar essas linhas vermelhas aí do lado. A ideia era fazer com que a tinta não borrasse, mas acabou que borrou um pedacinho ali na parte de cima, mas não tem muito problema porque essa parte aí nem vai aparecer porque eu vou colar ela ainda, então nesse caso aí não teve problema. Continuando, eu pintei as botinhas de preto. E depois que secou, eu colei uma tira de EVA vermelho entre a bota e a calça para poder fazer o acabamento aí da perna. Aí eu fiz a mesma coisa nos braços, eu colei as tirinhas de EVA na ponta dos braços. Depois eu pintei a cabeça e as mãozinhas do quebra-nozes com a mistura da tinta areia com o camurça queimado, eu acho, para poder dar esse tom de bege clarinho aí. Aí depois que secou eu peguei um pedacinho de papel preto, cortei o formato de um bigode aí, e depois colei um lado do bigode de cada lado do rosto do quebra-nozes. Depois eu cortei o formato dos olhos dele num papel branco, e depois eu pintei as bolinhas ali no meio com a canetinha azul e depois a preta em cima. Depois disso eu só colei esses olhos aí no rosto do boneco, e depois eu colei as sobrancelhas que eu também tinha feito com aquele mesmo papel preto lá que eu usei para fazer o bigode. E para finalizar eu desenhei uns círculos aí nas bochechas do quebra-nozes usando um lápis de cor rosa. Aí depois eu voltei para fazer os detalhes da roupa dele. No caso aí eu cortei e colei esse detalhe vermelho aí de EVA na parte de cima da roupa. E com aquele mesmo papel preto que eu tinha feito o bigode e as sobrancelhas, eu fiz um cinto. Eu colei também uns detalhezinhos que eu tinha cortado num papel dourado. E por falar em dourado, eu pintei aí o cajado dele com a tinta dourada. Aí eu encaixei esse cajado na mãozinha dele e colei as mãozinhas nos braços. E como já estava tudo pronto nessa parte, eu resolvi começar a colar. Eu colei as pernas no corpo. Depois eu colei os braços. E aí depois eu fiz um acabamento aonde seriam os ombros do boneco. Colei uns 2 círculos de EVA vermelho em cima e dos ladinhos ali eu fiz o acabamento com a tirinha de EVA vermelho bem fininha. Depois eu colei a cabeça do quebra-nozes no corpo. Aí uma dica legal aqui é que eu usei um algodãozinho, um pedacinho de algodão para poder fazer o cabelo dele. Eu só colei ali na parte de trás. Depois eu colei a coroa em cima da cabeça. Com outro pedacinho de algodão eu fiz a barba dele, colei ali no meio da roupa. Depois eu colei um pedacinho de papel vermelho ali no rosto, onde seria a boca dele. E aí para poder finalizar de vez, eu peguei um palitinho com a pontinha dele que tinha um pouquinho de tinta branca e fui pintando uns dentinhos. E depois eu pintei uma linhazinha ali no meio com a tinta preta. E tá pronto, pessoal. Foi basicamente desse jeito aí que eu fiz esse meu quebra-nozezinho aí. Espero que vocês tenham gostado de como ele ficou aí. Agora eu tô só mostrando aí pra vocês como era aquele quebra-nozes que eu falei que eu tinha feito há uns 2 anos atrás. Ele não ficou com o acabamento tão bonitinho assim quanto esse aqui, que eu fiz esse ano e tal. Mas eu guardo ele porque eu gosto bastante. Então ele tá guardado aqui comigo e eu sempre uso ele pra decorar minha casa.
Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse aí no começo, eu só postei ele para poder mostrar esse processo que eu fiz esse meu boneco do quebra-nozes aqui para poder decorar minha casa. E eu também quis postar esse vídeo aqui para poder desejar um Feliz Natal para vocês. Aproveitem esse momento, né, esse clima, como é que eu vou falar, esse sentimento feliz que o Natal traz. E é isso, simplesmente se divirtam aí da maneira que vocês puderem em casa. Feliz Natal novamente aí para todo mundo, valeu e até a próxima.